As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui mais uma quinta-feira, pontualmente às 8 horas da noite, reunidos para o programa Saúde Integral Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. E estamos aqui com algumas inovações, algumas diferenças. A primeira delas é que eu estou voltando a fazer o programa sentado, mas dessa vez é por um bom motivo, porque hoje eu trouxe aqui o meu amigo Will e a gente vai falar aí sobre vários estudos que ele faz da correlação entre o nosso padrão mental, sobre a mente e o espírito. E estamos na versão aí mais veranesca e mais praiana possível, né? A gente combinou assim de vir de uma forma bem informal, de bermuda, sapatênis, etc. Para quê? Para a gente bater um papo bem descontraído sobre esse tema, que muitas vezes é uma coisa que pesa e é um fardo aí na vida, durante a vida de muita gente, mas que a gente veio procurar aqui trazer uma leveza através da descontração e desse papo informal. Então eu vou falar aqui para o Will também se apresentar um pouquinho melhor para vocês. Olá a todos, meu nome é William Lopes, eu sou estudante de psicologia na cidade de Lages, do estado de Santa Catarina, também sou instrutor de Kung Fu na mesma cidade e praticante e instrutor da Lei do Tempo. Sou um grande entusiasta, eu diria, da mente humana, do corpo humano e do espírito. Do espírito, não é? Então, eu diria que eu sou um grande entusiasta da saúde integral, né? Exatamente. E aí, então, pessoal, eu vou pedir para novamente o Jefferson subir aqui o tema para a gente. Então, a gente vai falar sobre qual a missão do espírito na Terra e, mais especificamente, sobre essa questão da ausência de propósito. Tem muita gente que sente que não tem um propósito, ou quando tem o propósito não consegue descobri-lo. Então, Will, em cima dos seus estudos, né? Por exemplo, a gente pode começar falando sobre o ramo da psicologia que mais estuda propósito de vida, que é a logoterapia, certo? E, inclusive, ela foi fundada pelo Viktor Frankl, que era um psicanalista, aluno de Freud, e através ali da sua passagem pelo campo de concentração, ele teve que achar um sentido na vida, mesmo tirando toda a condição humana ali dele de sobrevivência, toda a honra ali dele de viver. Então fala um pouquinho pra gente sobre esse ramo da psicologia e as outras linhas da psicologia que falam sobre propósito de vida ou que dão uma pincelada sobre esse tema. Perfeito. Bom, Viktor Frankl é um bom começo dessa conversa, porque tem aquela famosa frase, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, a necessidade de uma busca de propósito é o que vai colocar um movimento, uma energia de movimento na direção da vida de qualquer pessoa, né? E como você bem disse, Luiz, a logoterapia a gente pode dizer que é a principal linha da psicologia que tem essa abordagem de busca de sentido, de busca de propósito, né? Mas a gente também fala bastante sobre psicologia humanista, tá? Sobre Maslow, por exemplo. A pirâmide de Maslow é muito conhecida, não é? Então tem as necessidades fisiológicas lá na base da pirâmide, tem as necessidades de segurança, tem as necessidades de relações sociais, né? Tem as necessidades de autoestima nessa parte mais elevada da pirâmide e lá em cima a necessidade de autorrealização. Então ali a gente vê que tem um propósito, né? Tem uma estrutura de propósito. Maslow, quando a gente fala sobre Carl Rogers, por exemplo, um dos psicólogos fundadores da psicologia humanista, a gente também fala desse propósito. E ele é conhecido basicamente como tendência atualizante, dentro do que eu já estudei sobre a psicologia humanista, né? Essa tendência atualizante é o que a gente observa, por exemplo, em uma planta que nasce no meio da rua, né? Uhum. Uma planta que nasce no cantinho do muro. As condições para que aquela planta nasça são mínimas, não é? E mesmo assim ela prospera, mesmo assim ela cresce. Por quê? Porque existe uma tendência atualizante nessa semente, nessa planta, né? Carl Rogers viveu nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, e é uma história famosa, né? Ele vivia então numa casa
E nessa casa tinha um porão e eles cultivavam, né, uma família de fazendeiros, então eles cultivavam batatas. E as batatas eram armazenadas nesse porão. Observando uma das batatas que estava crescendo ali, ele viu que, né, em um porão escuro, com pouca fonte de luz, com pouca fonte energética para aquelas batatas que estavam ali, ainda assim surgia um broto. Né? Ele diz um broto pálido, um broto fraco, né, frágil, mas ainda assim tinha um broto, uma tendência então ali à busca da luz, né? Olha que símbolo interessante. Então, comparado àquelas batatas que estão lá no sol, é muito diferente, não é? Mas ainda assim a tendência atualizante está ali. E isso faz parte da vida como um todo, isso é o que faz a vida prosperar, a vida continuar, né? Então, como pode o ser humano se encontrar sem propósito? Como pode o humano perder a sua tendência atualizante em algum momento, né? Como pode o ser humano não considerar que a vida pode ser mais do que o cotidiano e ela pode ser mais plena de significado, mais plena de realização? Eu posso dizer então que o propósito de vida que uma pessoa tem é uma das forças motrizes, é uma das coisas que vai dar energia para o espírito entrar em movimento e animar o corpo. Com certeza. Quando a gente fala sobre espiritualidade, seja qual for a linha, vai vir uma noção de propósito junto, né? Vai vir uma noção de que eu tenho uma missão e de que, quem sabe, essa missão antecede o meu nascimento, né? Então, quando a gente fala sobre espiritualidade, isso já é bem evidente. Não precisa falar sobre espiritualidade, a gente pode falar só sobre psicologia. A espiritualidade ainda leva isso para outro nível, dando essa noção mesmo de sustentação, de coluna vertebral para a vida, né? Uma questão interessante de se observar, Luiz, é que, de acordo com o que eu fiz as minhas pesquisas, eu não encontrei em nenhum lugar dizendo que Maslow, Abraham Maslow, o criador da pirâmide de Maslow, tenha criado uma pirâmide. Ele nunca falou sobre pirâmide. O que ele fala é sobre hierarquia de necessidades. Uhum. Então, se você está em uma situação de vida onde aquela primeira hierarquia, digamos, as necessidades fisiológicas, elas não estão sendo supridas, as tuas ações vão ser pautadas na necessidade de suprir essas necessidades, tá? O que não significa que a vida funciona como um videogame, né? Então, garantir agora a minha base da pirâmide, agora é que eu vou partir para o nível seguinte. Não, o que Maslow, até onde os meus estudos foram, o que Maslow menciona é que em situações extremas, onde aquela necessidade não está sendo suprida, ela vai ser priorizada, tá? Só que o que é interessante, a gente, ao invés de destruir a pirâmide de Maslow inteira, que alguns psicólogos já observam de outra maneira, já observam muito mais como um barco a velas, onde as necessidades fundamentais do indivíduo é o casco desse barco, e as necessidades de autoestima, de autorrealização, de propósito são a vela desse barco. Então você precisa de um casco sólido, senão o teu barco vai afundar. Ao mesmo tempo, se você tiver só o barco e não tiver uma vela, vai dar um trabalho extra se você remar todo o caminho. Então abre as velas e deixa o vento, o espírito, soprar, né? E te levar para onde você quer. Então já existe essa certa mudança, mas para que a pirâmide não caia por completo, a gente pode observar então ainda a autorrealização lá no topo da pirâmide, mas visualizar que, partindo desse topo da pirâmide, tem uma coluna central. Então, se você é capaz de compreender a autorrealização, ou seja, a realização do que pode ser feito, das tuas possibilidades, né? Se você tem essa capacidade de fazer com que a autorrealização seja esse pilar mesmo para que toda essa pirâmide se construa ao redor, as coisas vão fluir com mais naturalidade, porque você vai estar ocupando um lugar que é teu. Para mim, depois de tudo que eu já estudei, que eu já vi, a pirâmide de Maslow só faz sentido para mim se ela for de ponta cabeça. Então a base da pirâmide é o propósito, na verdade, né? Porque, na minha opinião, todas as pessoas que fizeram coisas extraordinárias, elas colocaram o corpo delas ou outras questões emocionais ou psicológicas à mercê do espírito. E elas tinham um porquê espiritual muito acima das outras necessidades emocionais ou do ego ou do corpo. Né? A gente vê isso, por exemplo, se a gente for falar do Senna, por exemplo. Né? Ele fala assim, que ele colocava o corpo dele no limite. E isso a gente vê em todos os atletas que têm um propósito muito bem definido,
de ganhar uma medalha numa Olimpíada ou vencer, né, uma prova. A gente vê isso também muito no meio artístico, quando a pessoa entra naquele processo de perda de noção de tempo e espaço, quando ela entra naquele processo de flow, no qual ela não consegue mais identificar o quanto tempo já passou, se ela já almoçou ou não, ela perde a noção total, porque ela adora tanto pintar ali e tal, que ela não se lembra se já é de tarde, já é de noite, etc. Qual é a sua visão, a sua opinião sobre isso, de a gente enxergar um pouquinho a pirâmide de Maslow dessa forma atualizada, de ponta cabeça? É um fato, né? É um fato. A gente consegue observar isso na vida de grandes símbolos, como Ayrton Senna, por exemplo, né? E pessoas que levam a experiência espiritual, né? A experiência de estar vivo para outro nível. Mas se a gente for observar a vida cotidiana das pessoas, Luiz, é raro a gente enxergar esse tipo de situação. Como que eu faço, então, para atingir um grande número de pessoas que acaba vivendo uma vida muito menor do que pode ser? Né? A pessoa nasce, desenvolve uma certa linearidade de objetivos que foram não necessariamente surgiu do coração dela, talvez tenham sido impostos a ela por um padrão de pensamento, uma expectativa de resultado. E a pessoa cresce, desenvolve e morre e o coração ficou ali. A Lucilena, ela fala muito desse conceito que você falou. A Lucilena Galvão, ela fala que esse conceito é o filhote de cuco. O que é o filhote de cuco? O cuco, ele vai lá no ninho do outro pássaro, empurra o ovo, que era do outro pássaro, coloca o ovo dele, a outra passarinha choca o ovo e nem é dela o filho, é do cuco, né? Ou seja, essas ideias que os nossos programadores colocaram na nossa cabeça, que são os nossos pais, padres, pastores, pais de santo, propagandas, políticos, etc. Muitas vezes a gente planta essa ideia, ela nutre, cresce, mas nem é a nossa ideia original, certo? Exatamente, é isso. É esse o cerne quando a gente fala sobre propósito. Então, como descobrir de verdade qual é o meu lugar, qual é a minha posição. É muito lógico, muito racional a gente entender isso, porque, veja, você, Luiz, é uma pessoa que tem uma posição específica na vida. Você ocupa um lugar na tua empresa, você ocupa um lugar na tua família, você ocupa um lugar na sociedade que nenhuma outra pessoa ocupa. A gente não se dá conta de que cada indivíduo ocupa um lugar único no mundo, na existência. Então, será que isso é à toa? Será que isso não pode ser aproveitado? Será que isso não pode ser nutrido e entendido qual é o meu melhor lugar? Né? Uma pessoa, então, que vive uma vida de linearidade, uma vida de objetivos não pensados, não refletidos e impostos até certo ponto. Ela está ocupando o lugar dela, ela tá fazendo o que é possível. Vou voltar um pouquinho em Carl Rogers. Carl Rogers fala sobre a tendência atualizante e, em linhas gerais, toda a psicologia humanista, da qual a logoterapia é muito similar. Né? Mas, focando um pouco em psicologia humanista, toda a psicologia humanista fala que o que é autorrealização? A autorrealização é fazer o que pode ser feito. É realizar as minhas potencialidades. Então, dentro das minhas condições atuais, dentro do meu lugar, dentro do espaço e do tempo que eu ocupo na sociedade como um todo, em todos os níveis de relações, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Essa é a grande recursos que eu tenho. Com os recursos que eu tenho então, naquele momento. Por exemplo, se a gente falasse de uma pessoa que tem condições físicas especiais, por exemplo, uma pessoa que já nasce, já encarna como cadeirante, nessa condição, ela tem que enxergar a ótica da autorrealização em cima das condições que ela está atualmente. Eu não vou nem chamar de limitação, porque às vezes quem está numa cadeira de roda é muito menos limitado do que a gente que anda. Né? Do que a gente está falando, afinal de contas? Mas eu falo das condições que a pessoa tem. A gente está falando de uma atividade física que exige que a pessoa não esteja em uma cadeira de rodas, ou a gente está falando de uma atividade mental, por exemplo, que não influencia em nada ela estar em uma cadeira de rodas ou não? Né? Então, quando a gente fala sobre condições, a gente não está falando necessariamente sobre limites. E aí envolve toda uma questão mais específica, né? Porque a gente vai falar sobre vitimismo. A gente vai falar sobre a capacidade de agradecer. Então isso envolve questões extras, mas
qual que é o real papel que essa pessoa nasceu para interpretar, né? Como se nós fôssemos todos atores de um grande roteiro, de um roteiro cósmico, né? Qual é o papel que essa pessoa nasceu para interpretar, nas condições que ela nasceu, quais são as reais possibilidades, o que pode ser feito. Esse é o papo. Não o que não pode ser feito, mas o que eu posso fazer nas condições que eu tenho. Aquela história de não enxergar o copo meio vazio, sempre enxergar. E aí a gente volta lá no início da conversa, Luiz, porque imagina a situação de Viktor Frankl, né? Eu até convido a audiência a pesquisar, se nunca ouviu falar em Viktor Frankl. Um psicólogo, um psiquiatra, na verdade, já formado, que já estava desenvolvendo então toda a terapia que ele chamou de busca de sentido, a logoterapia, então sentido logo, né? A busca de sentido, ele já estava desenvolvendo isso. Só que esse psicoterapeuta, esse psiquiatra, era judeu e vivia na Alemanha nazista. Então, eventualmente, ele se encontrou preso em um campo de concentração. Ele, inclusive, a família dele, cada um foi para um campo diferente. Ele foi separado da família dele. E ele se deparou nessa situação. Então, agora, ele já desenvolveu toda a busca de sentido, toda a teoria da busca de sentido. Chegou a hora de colocar em prática, e foi isso que esse cara fez. Ele colocou a visão dele em prática e ainda auxiliou outros judeus que estavam junto com ele nessa busca por sentido. Colocou em prática nele e nas pessoas que estavam rodeando ele. Então, quando a gente fala de ausência de propósito, é fundamental que a gente dê um passinho para trás e primeiro descubra quem eu sou. Porque quem eu sou compreende o meu lugar, compreende as minhas habilidades. A gente fala muito sobre habilidades, né? Mas às vezes a gente não fala tanto sobre as minhas debilidades. E as minhas debilidades, ou seja, o que eu não sou tão hábil, revelam aonde eu estou, revelam as minhas possibilidades. Então, eu sou hábil aqui, eu sou débil aqui. Então, eu posso aprimorar essas habilidades e eu posso suprir essas debilidades. Ou eu posso simplesmente entender, bom, o meu caminho não é por aqui, porque eu não sou hábil o suficiente. Eu sou hábil aqui. Tem até um livro que, se eu não me engano, se chama Como Potencializar Meus Pontos Fortes, né? Porque o escritor, ele fala assim, o que vale mais a pena? Né? Geralmente, quando a gente está na escola, a gente começa a tirar uma nota ruim em geografia, história, etc. E qual que é o nosso ponto de vista? A gente pensa, preciso estudar mais história ou geografia. Quando, na verdade, segundo esse autor, ele diz que o ideal seria, preciso tirar a nota para passar e, estudar loucamente aquilo que eu já sou muito bom. Por exemplo, no caso, vamos supor que dessa pessoa fosse matemática, entende? E, cara, desapega do que você é ruim, não tenta ficar bom do que você é ruim. Tenta só sobreviver naquele lugar que você é ruim. Essa questão é profundíssima, porque ela vai mexer com o nosso sistema educacional, né? Ela vai mexer com uma educação tecnicista que não necessariamente prioriza o que a pessoa é boa, mas o que ela tem que aprender para atingir uma expectativa do mercado de trabalho, né? Quero dizer, é de todo errado ou ruim isso? Não. Mas isso não incentiva necessariamente uma postura de autorrealização. Uma postura de, beleza, vamos lá, é necessário fazer isso aqui, mas o que você é bom de verdade? E aí a gente entra, inclusive, no papo de que não dá dinheiro. Né? É muito comum a gente ouvir isso. Não, isso aí não dá dinheiro, não vá por aí. Poxa, só vai se frustrar. O coração da pessoa está ali, o espírito da pessoa está ali, todo ânimo, né? Quando a gente fala de entusiasmo, eu gosto muito da etimologia das palavras, né? Ânimo vem de alma, entusiasmo vem cheio de Deus, em Deus, né? Então, o entusiasmo, o ânimo da pessoa está naquele lugar. Será que se ela for com aquele ânimo não vai dar dinheiro mesmo? Será que não vai dar certo? E aí você falou uma coisa muito interessante, porque eu acredito que é a proposta dessa primeira parte do nosso bate-papo, que é a questão do eu nunca vou descobrir meu propósito se primeiro eu não souber quem eu sou. Então, fala um pouco para o pessoal que está ouvindo esse nosso bate-papo, qual seria então o primeiro passo para eu pelo menos tatear meu propósito? Como você mesmo disse, eu disse anteriormente, descobrir quem eu sou é o primeiro passo. Agora, como eu descubro quem eu sou? Exatamente. É o segundo passo. Né? Segunda pergunta. Como eu descubro quem eu sou? Um olhar geral para a minha vida já vai trazer uma noção básica. Eu começo a observar as minhas relações, eu começo a observar, beleza,
eu ocupo esse espaço, eu vivo nessa cidade, eu trabalho nessa empresa, eu estudo isso aqui, eu gosto disso, desse outro, eu não gosto disso aqui. Então eu começo a ter um panorama geral das minhas características básicas. Tá? Isso vai começar a me trazer uma clareza de quem eu sou e de quem eu não sou. A real, Luiz, quando a gente vai aprofundando nesse aspecto, é que eventualmente a gente começa a perceber que na minha relação com você, eu sou... A impressão que surge no primeiro momento, né? Que na minha relação com você, eu sou um. Na minha relação com ele ali, eu sou outro. Então, quem é que eu sou de verdade no meio dessas diferenças de relação? Isso é muito comum. A gente não se comporta do mesmo modo com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu filho. Cada pessoa e área da sociedade meio que exige um comportamento diferente de mim. Então, frente a essa bagunça de comportamentos diferentes, quem é que eu sou de verdade? Isso pode trazer uma certa crise de identidade, né? A pessoa vai se encontrar meio perdida. A real é que isso é natural, isso faz parte de quem nós somos. E Carl Jung explica isso com bastante clareza. Essas são as nossas personas, são camadas da nossa identidade que nós usamos exatamente com essas intenções de mostrar aspectos de quem eu sou em determinadas situações e guardar ou esconder aspectos de quem eu sou em outras situações. Isso é um mecanismo natural, normal da espécie humana. Tá? Não tem nenhum problema com ele. Se torna uma questão quando eu me perco no personagem. É como ouvir essa frase hoje em dia, né? Me perdi no personagem. Acreditou que era uma persona, se apegou a um padrão de comportamento, a um padrão de pensamento. Ou às vezes pensou, tenho uma bipolaridade aqui, né? Sou múltiplo, tenho um transtorno de múltipla personalidade. Lógico, não estou subestimando um diagnóstico, mas ainda não é o caso. Ainda é só uma representação das minhas personas. Tá? Então, beleza, vamos em frente então. Quem é que está por trás dessas personas? Quem é que alimenta todas essas facetas de quem eu sou? Aí a gente começa a chegar num... E por isso que eu gosto de Carl Jung, quando a gente fala sobre esse tema, aí a gente começa a chegar em um lance mais espiritualista, porque eu preciso considerar uma certa essência, eu preciso considerar que existe algo antes de todos esses personagens. Antes de todas essas personas, antes de todas essas máscaras. Persona vem do grego máscara, né? A palavra personagem também vem dessa mesma origem. Então, quem é que eu sou antes dessas máscaras? Quem é que eu sou antes dessas personas? E aí, o que é muito sólido acreditar que eu sou? Eu sou a capacidade de observar essas pessoas. Eu sou a capacidade de me dar conta dessas pessoas. De perceber, olha, eu sou essa máscara. Segura aí, então, que a gente vai continuar falando sobre isso, porque a gente entra um pouco na questão do budismo também, porque entra nessa questão da gente ter a consciência de observar o que está acontecendo, de que a gente não é a mente, parar de se identificar. Então eu peço para vocês aí que estão assistindo, porque a gente vai continuar esse papo aqui na quinta-feira que vem, pontualmente, às 8 horas da noite a gente faz a estreia, e para você também que está assistindo a nossa gravação, foi um prazer imenso ter vocês aqui hoje com a gente, certo? Então, eu deixo aqui meu forte abraço para vocês e a gente se vê quinta-feira que vem. Jefferson, só vou pedir para você subir aqui os nossos contatos, caso alguém queira mandar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, alguma pergunta, mande aqui nos nossos contatos, no WhatsApp ou então no nosso Instagram. E a gente se vê então na quinta-feira que vem explorando um pouquinho mais essa questão que tanto angustia tanta gente, que é sobre propósito de vida. E o Will não vai fugir, eu garanto para vocês. Ficarei por aqui. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.